vamos lá então. Se falhar, vocês podem me falar, tá bom? Vamos lá. Preparação de experiências. Dispunhamos nós, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica que me saudou igualmente, demonstrando grande apreço e carinho. Serei breve, disse ele ao meu instrutor, que o atendia solícito. O tempo não me permite longas conversações. E, modificando a expressão fisionômica, acentuou. Lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? Como não? Redarguiu o interpelado. Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Pois bem, tornou-me o visitante. Segismundo necessita de colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao recurso dos amigos. O novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou. Não se esqueceu você de que o nosso amigo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado? Sim, sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em nossa memória. Segismundo presentemente prosseguiu o outro. Voltará ao rio da vida física. A situação, assim, o exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo essa informação, Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontra na crosta desde muito e, há 4 anos, religaram-se nos elos do matrimônio. Tudo está preparado, a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Será ele de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Todavia, estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, repele-o com calor. Tão logo surgem as horas de sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Em vista disso, o trabalho reparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. E Segismundo? Indagou o mentor preocupado. Qual a atitude dominante? Herculano, o mensageiro que nos visitava, informou com fraternal interesse. A princípio, animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. De outras vezes, enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta e, nesse estado negativo, subtrai-se a nossa cooperação eficiente. O visitante fez ligeira pausa e acrescentou, com inflexão de rogativa. Não poderá você ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação? Lembro-me de que sua amizade dividia-se entre ambos. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer Adelino. Conte comigo, redarguiu o orientador atenciosamente. Farei quando estiver em minhas possibilidades, para não se perca o ensejo em vista. Ante o sorriso de satisfação do outro, Alexandre concluiu. Na próxima semana, estarei ao seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema da reaproximação. Estejamos confiantes no auxílio divino. Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. A sós com o mentor devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso que se me deparava. Nunca tivera a oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação, estudando os ascendentes espirituais nas questões da embriologia. Não seria interessante para mim utilizar a experiência? Nesse propósito, dirigi-me ao instrutor sem falar, porém, da minha pretensão em sentido direto. Notável para mim a solicitação de hoje, exclamei.
Longe estava de pensar no mundo da multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria a qualquer mortal. Sem dúvida, respondeu o mentor atencioso. Os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor, através da lei reencarnacionista. Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelina e Raquel, são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta. Em seguida, há uma paixão desvairada. Adelino foi vítima de homicídio, Segismundo do crime e Raquel do prostíbulo. Desencarnaram cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Mas, como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à pretensão da vontade divina. De posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso, quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas, logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Calou-se o mentor por alguns instantes, acentuando em seguida. Buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Aqui eu queria dar uma paradinha, Lívia. Tá. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Isso aqui é a nossa situação, né? Lá no plano espiritual, eles dão um panorama do que nós fizemos errado, aí montam a nossa reencarnação, e a gente diz, não, isso aí eu topo, vou fazer. Quando reencarna, quando chega aqui, chega o momento da... Aí é igual o cavalo, né? Refuga. É o que está acontecendo com a Adelino. Que não é nada fácil, né? Vamos pensar. Receber no seio da sua família aquele que te deu uma punhalada, eu não vou adiantar como é que foi a morte, não, que te matou, né? Receber como filho próximo da sua esposa. Por isso que tem que ter o esquecimento do passado, senão não conseguiríamos conviver. Imagina se a gente lembrasse. Imagina se ele lembra. Ele só vai ter a sensação de que aquele menino não é de confiança. Provavelmente entre os dois, né? Se a coisa não for bem arranjada, vai ter um atrito. Então é bem complicado. Alguém quer falar? Alexandre estava também encarnado, é isso? O Alexandre, na época, estava encarnado, ele era amigo dos dois, então ele presenciou essa história. Que é parecida com a história anterior também, né? Porque o Raul também matou o noivo. Foi um triângulo amoroso. Então a gente já está vendo que esse negócio de triângulo amoroso não dá muito certo. É muito comum, pelo visto. E olha as tragédias aí. Por Esse isso que Alexandre... Oi. Desculpa. Esse Alexandre é o Alexandre do livro do que vai estar no nosso lar? 2 aí? Eu não sei. Ele vai aparecer? Provavelmente. Não, né? O nosso lá 2 é os mensageiros. Os mensageiros. É o Mensageiros. Como é que é o nome dele, Rita? Eu lembro, né? É aquele nome, é difícil? Ai, caramba, esqueci Epaminondas.
Não, Eovaldo. Porque tem um que quem é o mentor do não, não André é ele Luiz não, é Vanessa. Alexandre, né? Não tem um que é N- Alexandre? Não, nesse livro é o Alexandre que está fazendo a mentoria do Esse André. é Alexandre. Mas já dou a resposta para vocês já já quem é o. No outro livro, Vanessa, que o nosso lá vai ser os mensageiros, né? Esse daqui é o Missionários da Luz, que a gente está lendo é o terceiro. O mensageiro é chamado Nosso Lá 2, porque é uma continuação. Clarêncio, não, é. Não. Eu vou pegar agora para você, um minutinho só. Alguém vai falando alguma coisa aí. Que dá um nervoso, né? Que a gente não lembra. É porque são muitos nomes, faz uma confusão. Eu desses livros. Para mim é uma coleção só. Eu já não tenho Mas mais é livro. verdade. Mas são muitos, e aí? Aniceto. Aniceto, caramba, é isso aí mesmo. A gente ainda, quando começamos, você ainda falou assim, preste atenção nos nomes. Olha só, eu tenho um livro chamado Mentores de André Luiz, de Isabel Skock. Nossa. Retratos de personagens presentes em obras psicografadas por Chico Xavier. Então, quem quiser ter um acesso mais rápido, ele faz um resumo do capítulo e traz os mentores, porque a gente não consegue gravar. Bom, eu não consigo Aniceto. gravar. É Não, também Aniceto. não. A idade já É não esse o nome? Não é a idade, não. Não é a idade, não. É porque a gente não treinou a nossa mente, porque Divaldo grava tudo. Então, não é a idade. É mesmo, é uma cabeça, né? Não é? Somos nós. Menino. Aquele pessoal que recita tal questão do livro dos espíritos aí, minha filha, faça uma Não, tô confusão. longe disso. É esse o nome, Vanessa? Aniceto? Eu acho que é, mas eu confundi. Eu achei que o Alexandre. Porque quem foi pedir ajuda? É que eu venho no carro e acabo que muitas coisas eu não Quem consigo. foi pedir ajuda foi um emissário chamado, eu anotei aqui, Herculano. Tá. Eu fiz confusão. Herculano não é orientador, não. O orientador do livro Missionários da Luz é Alexandre. Alexandre. Herculano veio pedir ajuda a Alexandre para resolver esse caso, porque o Adelino já está rejeitando o Sigismundo. Uhum. No plano espiritual estava tudo certo, tudo combinado. Ai, Mas gente, na hora acabou o som ou algum problema aqui comigo? é com você, porque a gente está se ouvindo. Tá me ouvindo, Rose? Tá ouvindo, Rose? Melhor escrever. Vou tentar mandar uma mensagem no manda uma chat aqui, mensagem vou pra tentar ela, mostrar. porque- Isso. Então, quando chegou a hora, Aniceto, ó, Adelino já veio, Raquel também, os dois se casaram, já tem um filho e o Sigismundo seria Porque faltou o luz segundo. aqui e aí eu não sei se realmente. Desculpa, tá? Tá dando algum problema aqui. Tá bom. Então é isso, né? Vamos ver como é que. Então, o Herculano veio pedir ajuda para Alexandre, porque Alexandre foi amigo dos dois. Então, ele vai ser um ponto de interseção entre os dois companheiros. Entendi. Entendeu? Então, vamos continuar. Buscai, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Nesse interim, entendendo que a oportunidade era preciosa, solicitei. Ser-me-ia possível acompanhá-lo? Creio que aproveitaria muito. Poderia talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para meu benefício pessoal. Ignoro até que me será permitido estudar em sua companhia e estimarei o aproveitamento integral da semelhante oportunidade. Alexandre sorriu compassivo e falou: não tenho objeções. Entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos no planejamento de reencarnação, serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas.
mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura, conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. As explicações eram sedutoras e relevantes, e, compreendendo a importância dos esclarecimentos para meu nobre espírito, Alexandre continuou. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação. Calma aí, me perdi. Reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção da responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica a posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável e nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma. Exclamei vivamente, impressionado. Sim, continuou meu amável interlocutor. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que envolvem, exigem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhe outros, não menos importantes. Identificando minha dificuldade para compreender o ensinamento de maneira integral, meu orientador voltou a dizer: embora, na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, retruquei. Tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame. Quando nos asseverou que se a nossa mão ou nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores? Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com os seus esclarecimentos, amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. E, atendendo-me às necessidades, como pai afetuoso, apresentou-me um instrutor no dia imediato à imponente instituição. Constituía-se o movimentado centro de serviços de prédios e numerosas instalações.
Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insoladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam-me sumamente despreocupadas de nossa presença ali. Porque, quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes, ao que me pareciam. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu até então a mais leve notícia. Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro de minha estranheza, explicando bondosamente. As entidades sob os olhos são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados ao semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores no nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Aqui eu queria dar uma paradinha, só um instantinho, Lívia. Eu me Aham. lembrei, por exemplo, o Chico, Francisco Cândido Xavier, ele foi um missionário e ele teve um mandato mediúnico. Então, o corpo dele, se a gente vê no YouTube, vários biógrafos dele contam, o corpo dele demorou um século para ser feito, né? Elaborado. Ele nasceu em 1910 e a mãe dele, antes dele, teve um aborto espontâneo, que foi ele também retornando. Só que houve um problema no corpo físico. Aí eles promoveram, né? Houve esse aborto espontâneo para retornar em 1910 já com um corpo mais específico do trabalho que ele teria. Agora a gente vê, era um corpo que veio com inúmeras dificuldades físicas, sem beleza, mas que tinha, né, essa antena parabólica inigualável. Que imagina, né? E também a reencarnação de um missionário, ela nunca é uma reencarnação isolada. Vem com eles companheiros que vão sustentá-lo naquela missão. Porque senão o espírito não suporta, né? Um trabalho dessa envergadura. É o que ele diz aqui, né? Nesses casos, obedece uma preparação, ele até diz aqui, deixa eu ver se eu acho. Não estou achando aqui que eu marquei, mas que ele fala, grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutiva, mas outra porcentagem não obedece ao mesmo programa. Quer dizer, quanto mais a alma vai se elevando, esse processo é mais detalhado, ele não obedece esse padrão. Não é uma coisa padronizada, é uma coisa bem específica e detalhada, como foi de Chico e de outros missionários, né? E agora a gente colocando isso num patamar maior. Imagina o que não foi isso para a vinda de Jesus ao nosso plano. Nossa. No livro Francisco de Assis de Miramês, ele conta que Francisco foi João Evangelista, né? Que quando Francisco reencarna, né? Houve uma proteção dos espíritos. Ele não ficou diretamente os 9 meses ligado no corpo, não houve essa necessidade. Quem quiser
entender bem o que é uma reencarnação de um espírito missionário, leia Francisco de Assis de Miramês. Ele detalha assim, com muita clareza como foi a reencarnação desse espírito, para a gente ter uma ideia do que foi esse planejamento. Só para fazer esse adendo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Assim, eu achei isso aí porque eu já tinha tido curiosidade sobre isso, né? Porque eu fiquei pensando, pelo que está escrito aqui, a reencarnação das pessoas, elas não são preparadas todas iguais, né? Então, pelo que você anotou aí, de modo geral, existe um padrão, mas não seria assim, a diferença não estaria só entre as pessoas e os espíritos missionários, e sim sobre as situações de cada um, não é? Então, ele diz que há um padrão. Há um padrão geral. Segue um processo padrão, né? Mas há casos em que precisa ser mais detalhado, mais específico. Isso vai depender da evolução do espírito. Por exemplo, nós, pelas nossas atitudes de hoje, pelos nossos comprometimentos, nós já estamos planejando para o futuro, nós já estamos fazendo lá o nosso mapinha, o nosso pergaminho, a gente já vai chegar lá. Aí, quando eles abrirem, vai estar lá, olha, ela malbaratou a parte genésica, o espírito feriu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, lesionou o perispírito, e por aí vai. Nós já estamos está preparando construindo, né? o nosso corpo físico, a nossa próxima família, os espíritos que, pelos nossos desregramentos, nós vamos ter ligação, os que nós já estamos preparados para receber, porque nós não vamos receber um inimigo do passado sem uma preparação. A gente vai ver isso de Sigismundo. Houve todo um planejamento, eles se encontraram várias e várias vezes, tudo acertado. Quando chegou na hora, aí Adelino refugou. Aquilo que você falou também sobre a beleza, né? A beleza não é necessariamente um problema na preparação de uma reencarnação, né? Vai depender de como o espírito vai utilizar a beleza, porque a maioria se compromete. Se eu não souber usar a beleza, porque a beleza, né, ela abre muitas portas. A princípio, abre muitas portas e atrai irmãos que às vezes não estão com uma intenção boa, né? Então, se a pessoa não souber usar a beleza, até porque, por exemplo, se você foi desprovido de beleza a vida toda, você envelhecer, você não vai sentir tanto, porque você não se utilizou da beleza, ela não fez parte da sua vida. Agora, uma pessoa que é muito bonita, né? Que se utilizou dessa beleza até para ganhar dinheiro, imagino que não é um processo de degradação do corpo físico. E quantas vezes ela não vai, para manter essa beleza, utilizar de meios até que são extremamente agressivos, né? Então, a beleza há espíritos que pedem para não vir com a beleza, porque é uma prova difícil. A beleza, o poder, o dinheiro. Mas pode vir também como prova, né? Pode vir como prova, mas muitos espíritos pedem para adiar essa prova, porque já se perderam em outras encarnações. Nós vamos ver um caso desse aqui. Ela vai contar mais à frente um caso desse aqui, que a companheira vai pedir uma determinada deformidade até para afastar esses irmãos. Quer dizer, quem quiser ter um envolvimento afetivo com ela, vai ter não por conta da beleza, mas por conta dela, até para que ela não se perca. Então, muitos espíritos pedem a beleza, adia a questão da beleza. De dinheiro também, é muito difícil. O poder, quando eu falo poder, às vezes não é um poder tão grande assim, o mando, né? São provas dificílimas. Você vê, o Chico veio desprovido de beleza, mas era um espírito belo, pelo desenvolvimento moral dele, né? Eu acredito, pelo menos. Mas, porque você falou que ele veio com vários probleminhas, né? De saúde. E, inclusive, na primeira tentativa houve um aborto espontâneo. Houve um problema no corpo físico dele. Ô, Rita, esse negócio do Chico também, por exemplo. Imagina só se ele fosse um cara todo bonitão. Você imagina? Seria um problema seríssimo.
Imagina isso dentro do centro. Mas isso já trouxe problema para ele, porque uma vez uma filha de um. Isso é o Geraldo Guimarães, Geraldo Lemos que conta. A filha de um embaixador argentino foi numa reunião do Centro Espírita, né? E ela viu, porque quando, nesse dia, Emmanuel, houve uma transfiguração no corpo do Chico e a companheira percebeu Emmanuel, que é, pelo relato de quem viu a materialização de Emmanuel, era um espírito muito bonito. E ela se apaixonou por Chico. E o pai dela ofereceu tudo que vocês puderem imaginar para ele aceitar se casar com essa moça, né? Aí o Chico fala, ela não está apaixonada por mim, ela está apaixonada por Emmanuel. Imagina. Agora imagina se ele fosse uma pessoa bonita, com atributos físicos, o assédio que não seria em cima dele. Nossa, imagina. Imagina. Oi, boa noite. É igual o padre Boa Fábio. noite, Nene. Boa noite. É igual o padre Fábio de Mello, né? Esse também, Sim, né? Ele é sim. muito. Ele sofre muitos ataques nessa O parte. assédio, também, né? É. Assédio, Então, se a pessoa não tiver um equilíbrio nessa área, e a maioria de nós não tem, Emmanuel diz que o sexo trouxe mais prejuízo do que todas as guerras do mundo, imagine isso, né? Ah, é? Não sabia disso, não. Está no livro Vida e Sexo. A gente acabou de ver dois casos assim, né? Não, no outro livro também, vários casos assim, né? Então, a gente acabou de ver dois casos, um próximo do outro, a mesma coisa, questão do triângulo amoroso. Então, das tragédias que provocam, porque isso se desdobra para frente, né? As consequências, né? Não é resolvido de uma hora para outra, né? Demora, é um processo longo. Que a gente nem vai saber como é que isso aqui se resolveu, porque não vou adiantar o capítulo, mas são convivências difíceis, né? De quando tem triângulo amoroso que volta junto, porque precisa resolver essa situação. Se Gismundo vem como filho, ele não vem mais como marido de Raquel, que vai sublimar esse amor, porque ele malbaratou isso, ele não resolveu bem. Quando traz muito problema assim, a espiritualidade leva, só em casos, se houver uma baita necessidade, poderá vir como marido de novo, mas é muito difícil. Essa parte é muito interessante desse planejamento, né? Que as coisas são bem complicadas. Por isso que a gente tem que aproveitar a encarnação, essa oportunidade, porque esse planejamento foi feito, né? E quantos irmãos não estão ligados à nossa vida? E os que ainda vão chegar na nossa vida. É bem complicado. Então, vamos continuar? Eu me perdi na marcação. E a lei da hereditariedade fisiológica? Perguntei. Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre, naturalmente, a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho da redenção. Aqui ele diz, né, sobre as modificações, né, que podem ocorrer. Não. Não? Não, ele tá dizendo, não, ou não, porque ele está dizendo o seguinte, que ela funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Às vezes vem numa família que 3 irmãos têm determinada doença, qualquer coisa hereditária, mas pulou um. Por que pulou um? Estranho seria, já que é hereditário, passa de pai para filho. Às vezes pula uma geração inteira. Às vezes vem na primeira geração, vem na geração do avô e vai aparecer lá na frente. Às vezes é o mesmo espírito voltando.
que ainda não aprendeu com aquela situação. Então, isso tudo é uma variável. Ela segue, mas pode haver uma mudança dependendo do merecimento do espírito. Se houver necessidade de modificar aquela situação por algum motivo, aí a gente fica, poxa, não entendi por que fulano não veio com isso, pulou. Pulou porque está lá no planejamento da pessoa que a gente não consegue ver, não tem acesso. Vamos continuar. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Achamo-nos, em breve, num dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu o instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava-me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento, quantas vezes fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras, referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade. Conduzir-me-ia a colegas dele, para que me não faltasse minúcias de conhecimento. Exporia as suas próprias experiências à minha observação, para que eu retirasse delas o máximo proveito. E, por fim, quando estivesse em seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária, a configuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belo pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas, através de disposições elétricas. Ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais evoluídos na esfera carnal. Identificando-me à admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com o propósito de fazer-se ouvido por mim. Talvez, André, não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, ajuntei. Ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com instrução desse teor. Como não, meu amigo? Interferiu o assistente com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso Pai, de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra de sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana por seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna. Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. E, fixando os modelos que me provocavam assombro, acentuou. Todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Embora hesitasse, ousei perguntar. Todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Foi Alexandre quem respondeu com delicadeza habitual. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Recordei, porém, que o meu pai terrestre um dia voltava à experiência carnal, procedendo das zonas francamente inferiores, e indaguei. E aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Desejando imprimir a pergunta à mais viva sinceridade, acrescentei.
Meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou faz algum tempo à esfera carnal em condições bem amargas. Alexandre interrompeu-me o curso da frase ponderando. Compreendemos. Se for ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia, após a morte, em estado de queda, e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e fortemente ajuda de corações bem-amados de nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores, situados em posições mais altas, que lhe terão endosado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura sem esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta, pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Ô Rita, aqui ele está falando daquelas reencarnações compulsórias, como é que funciona? Exatamente, aqui ele está falando o seguinte, ele não tinha condição de participar desse planejamento. Então, espíritos mais elevados, espíritos que o amavam, entram como fiadores dessas encarnações. Há espíritos que não têm a menor condição, estão completamente embotados, perturbados. Então, outros espíritos vão tomar essa frente, vão ser os tutores, como se fosse um responsável legal para fazer essas escolhas. Eles já têm condição, eles têm condição de fazer isso, né? É igual uma criança pequena, né? Que às vezes perde os pais, ela não tem condição de decidir por si e tem um responsável legal que vai fazer essas escolhas. Não é assim? A criança não escolhe a escola que vai, são os pais, os responsáveis que levam, que procuram a melhor escola, que matriculam. Ninguém pergunta para a criança, você quer entrar nessa escola? Ou você quer aquela outra? Então, esses irmãos têm... Aqui ele fala que existem trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. De reencarnação, né? Porque a espírito que é o que você está falando aí, em processos naturais, é como se fosse uma coisa assim, automática, né? Porque vai seguir um processo, né? Vai seguir um processo natural. Eles vão assumir essa tarefa para esse espírito. Por exemplo, quando nós estamos para reencarnar, nós somos levados para conhecer o ambiente em que vamos reencarnar. Nós passamos um tempo próximo da nossa mãe, para que haja uma ligação perispiritual. Tanto que a mãe é quase que um processo mediúnico natural. A mãe, às vezes, em determinadas gestações, ela assume a personalidade do filho ou da filha. A mãe sabe, a maioria das mães, não vou dizer todas, né, gente? Mas a maioria sabe qual é o sexo do seu filho. É difícil que ela não sabe, ela tem uma sensação íntima, que ela às vezes até não fala. Então, há toda essa aproximação. Agora, esses irmãos, às vezes, não estão nessa condição, são os espíritos que vão fazer toda essa tarefa, eles vão seguir um processo natural, vai ter a miniaturização do perispírito, eles vão ser colocados, vão ser gestados, vão nascer quase num processo automático, natural, porque eles não têm condição. São esses companheiros, esses tutores, esses fiadores que vão endossar essa encarnação. Por isso que nós temos que ser gratos. Quantos irmãos não assinaram ali para nós? Não, manda fulana, pode deixar, nós vamos. Eu me responsabilizo. É a mesma coisa que querer um fiador aqui no Imagina. Quem quer ser fiador aqui? Tem que ter muito amor, né? Tem que gostar muito do espírito para fazer uma coisa dessa. Eu li um livro uma vez que era uma situação dessa, né? Que assim, o espírito ele estava preso a obsediar uma pessoa, né? Durante muito tempo. E aí chegou uma hora que ele estava chegando a hora dele reencarnar, né? Mas ele não queria e nem sabia que ia vir reencarnar, ele não queria aquilo. Aí, em um certo momento, ele se sentiu, tipo, sonolento, com sono, e acabou ele sendo, né, ele
sendo, como é que fala? Acontecendo ali no processo reencarnatório, né? Mas. Oi? Não é no livro que fala da Alcione? Esqueci o nome do livro. Acho que não. Eu não sei, não lembro mais que livro foi esse. Não, que nesse romance acontece isso, o espírito está conversando com ela, né? E ele entra num processo reencarnatório de perturbação e cai ali mesmo, em sono profundo. Nesse que eu li, eu não lembro. Nesse que eu li, esse espírito que estava reencarnando, ele ia vir com autismo, entendeu? Inclusive por conta dessas lesões aí no perispírito. Por exemplo, volta aos retalhados. Os retalhados foram espíritos suicidas que desencarnaram de maneira bem violenta e estraçalharam o perispírito todo, né? Eles não têm a menor condição de programar a encarnação deles, eles vão dar esses pequenos mergulhos. São outros espíritos com conhecimento mais elevados que vão fazer esse processo. Eles não vão participar diretamente na escolha disso ou daquilo. É quase um processo terapêutico, né? Para quem quiser ler esse capítulo no livro Memórias de um Suicida, é muito interessante. Eu não vou ficar detalhando aqui, porque é complicado, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que eu vou parar aqui, Lívia, para não ficar muito extenso isso aqui. Tá bom. Agora eu me perdi. Em face? Não, fosse porque a palestra. Achei. Aqui em processos naturais. Você já Fosse porque a palestra. Porque o pai do André, é o seguinte, o pai do André, ele ficou numa zona bem, bem inferior. Então, ele estava preso nessa zona inferior com as duas amantes. Uhum. E elas ficavam ali no processo, né, de envolvimento com ele, e a coisa era tão séria que ele rejeitava a aproximação da mãe do André, que a mãe do André é um espírito de alta hierarquia. Ela é um plano bem superior aonde estava o André. Então, ela vinha para tentar socorrer ele, o pai, e as duas amantes. Só que ele, quando ele sentia a presença dela, ele se afastava, ele não ouvia. Então, ele veio, reencarnou. A mãe do André não teria que reencarnar com ele, mas vem com ele para auxiliá-lo e para auxiliar as duas amantes. Por isso que o André faz essa pergunta. Quem que promoveu isso? A mãe do André. A mãe do André velava os espíritos, movimentou outros irmãos para promover essa reencarnação. Vem vir, mas vem por amor. Por isso que o André faz essa pergunta, preocupado. Quem promoveu, já que ele não tinha condições? A mãe, né? Porque ele estava imantado ali com as duas amantes. A irmã do André também está numa situação delicada. Quando a mãe do André, em nosso lado, diz que vai reencarnar, André leva até um choque. Ele leva 2 choques, né? Porque ela não tinha que reencarnar, mas nessa zona, aqui no plano terrestre, e receber de novo esse marido e as amantes. Tem que ser um espírito elevado, né? Nossa, como é difícil reencarnar. É muito difícil. Como é difícil ser na Terra, meu Deus. Não, e assim, é porque a gente vai lendo e a gente vai tendo mais noção de algumas coisas, né? Da seriedade da encarnação, e o pessoal aí gastando encarnação, sei lá, parece que estão a passeio, né? E o pior não é isso, né? O mais complicado é que tá difícil de reencarnar, né? Mas eu vou te falar, eu tava olhando na rua, parece que é tanta gente, né? Esse mundo tá com tanta gente. Nas grandes cidades, né? Mas parece que falta vir mais um monte de gente. Mas, por exemplo, as pessoas estão tendo filho cada vez mais tarde. Aí, às vezes, quer 1, 2.
Ah, mas lá na Índia, lá não sei aonde, lá não sei onde. Tudo bem, mas estou falando daqui do que a gente conhece, né? Então, para voltar, tá difícil. Tem que aproveitar agora, gente. A fila tá imensa. Eu sou uma, eu tô dificultando. Eu vou para lá. Correndo. Vai responder por isso, hein, Lívia? Tô vendo Beleza, só calma, calma. uns 10 espíritos aí querendo reencarnar e você dificultando, barreirando. Tô travando a fila. Vamos fazendo amizade, gente, pra gente poder pedir, olha, me receba. Você aceita ser minha mãe, meu pai? Tem que fazer o lobby. Mas é isso. Agora a gente vê também quantos espíritos não estão envolvidos no processo de reencarnação. Tem o planejamento do corpo, planejamento da família, quem virá, quem nós vamos encontrar. Às vezes não vai ter que adiar um trabalho, porque ainda não está na época, deixar mais para frente. Quantas coisas nós nos recusamos mesmo. Por aí vai. Mas a gente precisa de muita instrução para não reencarnar só por reencarnar, né? E a gente também não receber filhos só por receber, porque fica tudo assim, um negócio assim, você vem e volta, e não consegue evoluir em nada, né? Às vezes, muito pelo contrário, só contraindo mais débitos. A gente precisa se instruir muito ainda, né? Ah, sim, mas há irmãos que estão nessa fase, né? Vai e volta, vai e volta. Aparentemente não evolui, mas a gente sempre dá um passinho para frente, né? Numa área, em outra. Não dá grandes saltos, mas sempre tem uma evolução, uma melhora. Vamos crer nisso, né? Então, Lívia está se preparando, porque quando ela assumir essa responsabilidade, vai tirar nota máxima. Vai me tirar a paciência. Estou me preparando psicologicamente. Vai nada. Vai chegar, né, Lívia? Isso aí, então, tipo, isso aí mesmo. Amanhã na reunião mediúnica vai ter um monte de irmão batendo lá na porta. Ah, meu Deus. Tudo querendo reencarnar. Então vamos fazer a nossa oração. Quem gostaria de fazer a oração? Agradecendo. Eu posso fazer. Então tá, faz. Vamos lá. Senhor Jesus, com esse clima fraternal, Senhor, agradecemos primeiramente a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Agradecemos a todos aqueles que fizeram-se solidários para que estivéssemos aqui hoje, buscando o nosso melhoramento, buscando o nosso bem-estar e a evolução, Senhor, na tua seara, o trabalho no bem, Senhor. Agradecemos muito por essa oportunidade, que possamos valorizá-la, que possamos enxergar cada vez mais os caminhos aos quais necessitamos trilhar. Muito temos para te agradecer e que assim seja, graças a Deus. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.